Bem, pessoal, então, continuando aqui, vamos falar um pouco sobre organelas citoplasmáticas, melhor dizendo. Bem, vamos começar com uma definição. Como nós podemos entender organelas? São estruturas presentes no interior da célula que se encarregam do metabolismo celular. Então, o que isso quer dizer? A palavra organela, se nós fizermos aqui uma comparação, lembra qual outra palavra? Organela lembra a palavra órgão. Então, fazendo uma comparação grosseira até, eu posso dizer que as organelas são como os órgãos da célula. Por quê? O que os órgãos fazem no nosso organismo? Eles desempenham funções. Eles desempenham funções específicas para a nossa sobrevivência. Então, da mesma forma são as organelas para a célula. As organelas desempenham funções específicas para a sobrevivência da célula. Logo, encaixa essa definição. São estruturas presentes no exterior da célula que se encarregam do metabolismo celular. Então, tem estruturas que funcionam como pequenos órgãos e essas estruturas elas vão realizar todo o metabolismo celular, ou seja, todo o conjunto de funções que permitem com que a célula sobreviva. Então, olha só, também são conhecidas como organoides celulares. Então, além de organelas, eu posso chamar elas de organoides celulares, apesar que eu acho a palavra organoide muito feia, né? Eu não gosto muito de usar ela não. Outra coisa é que, olha só, possuem funções distintas que produzem características de vida associadas às células. Da mesma forma que os nossos órgãos, cada organela celular, ela desempenha uma função específica para a célula. Nessa situação, conforme o estilo de vida da célula, por exemplo, são as diferentes células que compõem os tecidos de organismos pluricelulares, como é o caso de nós, seres humanos, vegetais, entre outros, ou até mesmo organismos unicelulares, como é o caso de protozoários e bactérias, apesar que bactérias, né, os procariontes, eles não têm uma grande quantidade de organelas, na verdade eles não têm quase organela nenhuma, eles só têm ribossomos. Se a gente for analisar a fundo, essas organelas, a quantidade de organelas e até mesmo o tamanho de algumas organelas específicas, elas variam conforme a função da célula. Então, por exemplo, células musculares, elas vão ter organelas algumas organelas que estão em maior quantidade, mais desenvolvidas do que, por exemplo, se nós compararmos com uma célula de tecido epitelial. Células vegetais e protozoários possuem algumas organelas que nós, seres humanos, não temos. Então, as organelas, elas podem variar ali em quantidade e presença conforme o estilo de vida daquela célula em si. Então, olha só, organelas aqui, citando alguns exemplos, nós temos aqui, eu coloquei ribossomos, a mitocôndria e o complexo de Golgi. Então, aqui são 3 exemplos de organelas, cada uma delas desempenha uma função específica. Como, por exemplo, a mitocôndria realiza a respiração celular, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Então, aqui eu tenho exemplos de organelas, não é? Cada uma delas desempenha uma função e todas elas contribuem para a sobrevivência da célula. Começando aqui com os centríolos. Então, o que são os centríolos? Anteriormente eu citei aqui que os microtúbulos, né, do citoesqueleto, eles têm relação com os centríolos, mas o que são esses centríolos? Vamos falar um pouquinho deles agora. Então, olha só, presente na maioria das células eucariotas, exceto alguns organismos unicelulares, fungos e a maioria das plantas. Então, as células de eucariontes, elas possuem centríolos, não é? Então, nós temos exceções. Unicelulares, fungos, a maioria das plantas, ou seja, os centríolos estão presentes em basicamente todos os animais e em raras exceções em vegetais. Nessa situação aqui, olha só, localizado próximo ao núcleo nuclear. Aí você imagina o núcleo nuclear, você imagina uma usina nuclear produzindo energia. Então, próximos ao núcleo celular, melhor dizendo, né, que ali ele vai formar o centro celular ou o centrossomo.
O que é esse centro celular, professor, esse centrosoma? Então, uma definição rapidazinha que eu coloquei aqui embaixo na tela. O centrosoma atua na organização do fuso mitótico das células animais. Esse fuso é um conjunto de fios que atua nos movimentos dos cromossomos durante a divisão celular. Então, os centríolos eles vão formar o centrosoma, o centro celular, como nós estamos vendo aqui, ó. Eu tenho o centrosoma, são dois centríolos, eles ficam dispostos em um ângulo de 90 graus. E ele é uma série de microtúbulos ali dispostos em uma organização específica, os centríolos, não é? Então, o centrosoma, ele fica ali, com o próprio nome, como está citando aqui embaixo, ele fica ali na célula e ele vai organizar o fuso mitótico. Então, o centrosoma, que é composto pelos centríolos, ele vai auxiliar ali, na verdade, ele vai fazer parte do processo de divisão celular em alguns seres vivos. Na verdade, aqui no caso animais, todos eles têm. Então, quando você tem ali a separação dos cromossomos, isso vai estar em uma outra aula, né? Vai estar na aula que eu falo sobre divisão celular. Dependendo de quando você assistir esse vídeo, ela já está aqui no meu canal, ela não está. Então, vocês, caso não esteja, você espera para poder assistir. Ele vai formar um fuso que vai auxiliar o processo de separação ali das cromátides irmãs. Ou, no caso da meiose, vai fazer ali a separação dos cromossomos homólogos. Então, ele é uma organela que auxilia não, na verdade ele faz parte do processo de divisão celular, de todas as divisões celulares em seres vivos que possuem eles. Nesse caso, estamos falando principalmente de animais, como nós, os seres humanos. Outra coisa, geralmente são encontrados em pares, como eu falei. Os centríolos eles ficam ali dispostos, normalmente desse jeito que está aqui na imagem, formando um ângulo de 90 graus entre si. E aqui, como é a estrutura dele? Ele é formado por microtúbulos. Então, eu tenho 9 grupos de 3 microtúbulos. Vocês podem perceber aqui na imagem, acompanhando aqui na seta do meu mouse, olha só. Eu tenho 3 microtúbulos aqui associados. E ele até parece como se fosse uma laje, né? Não tem aquela laje de construção? Então, uma laje gigante. Então, olha só, você tem aqui várias formações, né, desse conjunto de 3 microtúbulos aqui. Se você contar, aqui terá 9. Então, ele é formado por esse agrupamento aqui. Escondendo o meu mouse. E eles podem se autoduplicar. Então, eles têm essa capacidade de formar novos centríolos. Um centríolo pode formar um centríolo novo. E, como já acho que eu havia comentado anteriormente aqui na nossa aula, não lembro agora, eles participam na formação de cílios e flagelos. Então, eu falei ali que os microtúbulos têm uma certa participação. Os centríolos os centríolos, de forma geral, eles participam na formação de cílios e flagelos. Os nossos também, nós temos algumas organelas que possuem cílios nós temos algumas células que possuem cílios e flagelos, como é o caso do espermatozoide do homem, e algumas células do nosso organismo, como é o caso das células que compõem aqui o nosso esôfago, a nossa faringe, também, ela tem cílios ali, principalmente aqui a faringe, tá? Ela possui cílios ali que tem intensa participação dos nossos centríolos. Agora, professor, o que são esses flagelos? Como é que eles são formados? Então, aqui quanto à formação de cílios e flagelos, olha só. Então, além de nós, como eu citei agora há pouco, os cílios e flagelos são muito presentes em um tipo de organismo, em um tipo de ser vivo, conhecido como protozoários. Algumas bactérias também possuem ali alguns cílios e flagelos, contudo, eles são bem característicos em protozoários. Então, como é que eles são? Olha só. No caso de eucariontes, tá? Eles são encontrados em algas, certos protozoários, determinadas células animais, como os espermatozoides, como eu já citei outrora. Então, nessa situação aqui, eu tenho cílios e flagelos em alguns seres vivos, né? No caso de células animais, protozoários e algas.
Outra coisa só, realiza movimentos que provocam correntes no ambiente líquido onde estão mergulhadas as células, locomoção e captura de alimentos. Então, olha só, no caso, quando nós falamos de locomoção, os flagelos e os cílios, eles se movimentam com movimento em forma de chicote e isso cria um turbilhão na água. Esse turbilhão na água, perdão, no meio que ele está inserido, né? Então isso vai criar ali um turbilhão que vai impulsionar ele em uma determinada direção. Nessa situação aqui, tanto os cílios quanto os flagelos, eles têm essa capacidade de exercer a locomoção. Quando nós falamos em espermatozoide, ele tem ali aquela cauda que o pessoal fala grosseiramente, né, que é o flagelo do espermatozoide. Ele cria um turbilhão e propulsiona ele para frente. Os cílios fazem a mesma coisa. Além disso, eles auxiliam na captura de alimentos no caso de protozoários. Então, protozoários aqui, eles vão se movimentar, vão movimentar os cílios, vão movimentar o flagelo e conduzir para estruturas específicas que irão permitir com que esse ser vivo consiga se alimentar. Continuando aqui, olha só. Nas vias respiratórias humanas, expulsão de partículas estranhas ao corpo. Então, como eu falei aqui, perdão por ter falado anteriormente a questão do esôfago, eu acabei me confundindo. Quando a gente pega ali a parte de vias respiratórias, principalmente no caso da faringe, da traqueia também, nós temos ali os cílios. Nessa situação, os cílios, eles auxiliam a expulsar partículas estranhas. Então, olha só, quando você tosse, por exemplo, você vai tossir e tal. Quando você tosse, é um processo onde você está forçando a saída de ar e faz com que o que tenha preso ali nos cílios acabe saindo. Não é porque os cílios eles também auxiliam a ficar retido ali o muco. Então, quando você tosse, sai aquele catarro na boca, você está pegando coisas que ficaram presas nesse catarro ali nos cílios e está jogando para fora do seu organismo. Tá? Então, os cílios, eles, na casa das nossas vias respiratórias, eles auxiliam ali segurando o muco, não é? Popularmente conhecido como catarro, evitando com que nós tenhamos ali contaminações e consigamos ficar doentes por causa de algum micro-organismo, até mesmo alguma irritação por partículas estranhas. Continuando, ambos possuem as mesmas estruturas. Os cílios, como vocês podem ver aqui na imagem, ele parece literalmente como se fossem os cílios de nós seres humanos. Por isso que eles têm esse nome, quer dizer, são estruturas bem pequenininhas, não é, que ficam se movimentando. Já o flagelo, ele é bem maior que os cílios, como vocês estão vendo. Contudo, eles são basicamente a mesma estrutura, tá? Você tem ali o flagelo, ele é mais alongado e os cílios são um pouco mais curtos. Professor, e qual é a relação deles com os centríolos? Olha só, eles são formados por microtúbulos envolvidos por uma projeção de membrana plasmática. Então, os cílios e os flagelos, eles são, na verdade, o seguinte: eu tenho aqui uma rede de microtúbulos que vão se estendendo para além do perímetro da célula, que eles têm ali uma porção de citoplasma no seu interior e são envolvidos por membrana plasmática. Nessa situação, olha só, a organização característica 9 pares de microtúbulos periféricos no central. Então você tem aqui na base do flagelo e na base dos cílios, você tem você tem ali centríolos que vão desenvolver esses microtúbulos e fazer com que ele realize essa projeção e forme o flagelo e forme os cílios. Então, na verdade, os centríolos eles ficam ali na parte da base do flagelo dos centríolos e dos cílios, perdão, onde você tem ali os microtúbulos normais e no meio você tem um centríolo com os microtúbulos normais, perdão, e você tem um microtúbulo central e a partir disso eles vão formar ali os microtúbulos que vão formar a estrutura dos flagelos e dos cílios. Então, olha só, base dos cílios e flagelos, como eu já citei, estrutura semelhante ao do centríolo, o corpo basal ou cinetossoma, que orienta a arrumação dos microtúbulos, originando o cílio ou flagelo. Como eu falei aqui agora há pouco, você tem ali uma estrutura, não é? Que nem falou aqui, muito semelhante ao centríolo, algumas literaturas até chamam mesmo de centríolo, que
Esse corpo basal, que é esse centríolo com esse microtúbulo central, ele que vai estruturar o flagelo e permitir a orientação e a organização disso tudo. Continuando. Ribossomos, olha só. Esqueci de animar aqui, já dei um monte de spoilers, mas vamos lá. Coloquem a mão na frente aqui embaixo e para poder tampar isso daqui. Ou então eu mesmo já faço isso, o que possivelmente já vai ter acontecido quando eu falei. Olha só, eles são formados por RNA e proteínas. Então, os ribossomos eles são grãos, são estruturas, que ele é formado por RNA, um RNA específico, que é o rRNA, né, que é o RNA ribossômico, e proteínas. Como vocês vão ver aqui, ó, é aquela imagem que eu coloquei no slide de introdução a organelas. Você tem aqui o ribossomo, a estrutura parece até um feijãozinho, né? Ele é bem simplesinho. E eu tenho aqui duas subunidades, uma subunidade maior e outra menor, que eu vou falar delas daqui a pouquinho. Então, ele é basicamente o quê? RNA e proteínas que vão se associar. E também o ribossomo ele tem alta associação com o RNA. Formado por duas subunidades. Então, ele tem uma subunidade maior, que é a 50S, que é essa subunidade que vocês estão vendo aí em cima, e uma menor, que é a 30S, que fica embaixo. Essa subunidade maior 50S e menor 30S, elas vão formar ali um ribossomo que no total a gente diz que ele tem 70S. Estranho, 30, 50 mais 30 dá 70 nessa situação, mas isso daqui está relacionado com a disposição espacial em 3D do ribossomo, por isso que dá essa diferença. Outra coisa, olha só, em procariontes e nas mitocôndrias eles são menores, cerca de 20 nanômetros de diâmetro, no citossol 25. Então as nossas mitocôndrias são organelas que também têm ribossomos, vou falar delas daqui a pouco, que elas têm uma série de características particulares. E eles são menores. Em procariontes, no caso bactérias, elas têm ribossomos, na verdade a única organela basicamente que elas têm são os ribossomos. E os das bactérias e os das mitocôndrias são menores. Já os que ficam soltos, dispersos ali no citossol, eles são maiores, que ficam aderidos no retículo endoplasmático também. Mas isso eu vou falar mais para frente. Então agora sim, chegando à parte do spoiler, a função do ribossomo é síntese de proteínas. Então uma coisa tem que ficar bem gravada aqui. Falou em ribossomo, falou em síntese de proteínas. A função do ribossomo é sintetizar, é produzir as proteínas das nossas células, produzir as proteínas das células. Tá? Essa é a única função dele, que por sinal é uma função extremamente importante. Então, falou em ribossomos, falou em síntese de proteínas. Outra coisa, alguns estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Então, os ribossomos, eu não tenho só eles dispersos no citossol, mas eu também tenho ribossomos presentes no retículo endoplasmático rugoso, ou seja, o retículo endoplasmático, que tem esse nome porque ele tem ribossomos aderidos ali às suas membranas. E eu tenho aqueles que são livres no citossol. Então, os que ficam livres ali dispersos no citossol produzem proteínas que permanecem dissolvidas no citossol, onde exercem suas funções. Então, você tem ali algumas proteínas que ficam dispersas no citossol, que a célula ela utiliza de alguma forma. Mas por que o senhor está falando isso, professor? Porque quando eu for falar em retículo endoplasmático rugoso, ele também tem ribossomos e também produz proteínas. Só que as proteínas produzidas pelos ribossomos, elas são secretadas, ou seja, a célula, o que ela produz ali no retículo endoplasmático, tanto no caso do retículo endoplasmático rugoso aqui, as proteínas do retículo endoplasmático rugoso, elas são produzidas para serem secretadas, ou seja, a célula secreta, ela envia para fora dela. Então ela joga ali para fora da membrana plasmática. Então os ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático, eles vão produzir proteínas que vão ser secretadas pela célula, ou seja, a célula joga para fora dela mesma. Agora, os do citossol não, eles produzem proteínas que vão ficar
ali na própria célula. E olha só, células embrionárias são ricas em ribossomos livres e pobres em retículo endoplasmático rugoso. Então, quando nós falamos em células embrionárias, células que formam embrião, ela tem uma quantidade muito maior de ribossomos livres do que de ribossomos presentes no retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado de granuloso, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Um ribossomo ele tem uma estrutura para poder formar as proteínas. Então, ele tem ali os RNAs que vêm lá do núcleo, eu vou ter uma aula que vou falar só sobre isso. Eles chegam até o ribossomo, e o ribossomo, utilizando esses RNAs presentes na célula, ele vai produzir as proteínas. Você tem um RNA específico, que é esse RNA-T, ou tRNA, que é o RNA transportador. Esse RNA transportador, a interação dele com o ribossomo faz parte do processo de produção de proteínas. Nessa situação, esse RNA-T ele chega até o ribossomo carregando aminoácido para poder produzir as proteínas. Eu não vou entrar em muito detalhe porque eu vou fazer uma aula só sobre isso. Então, olha só essa imagem aqui. Oh meu Deus, o telefone. Sou uma pessoa muito importante, direto eu recebo ligações, só que essa pessoa que ligou para mim não é tão importante. Nessa situação, olha só aqui, rapidamente vocês entenderem a estrutura dos ribossomos, tá? Então você tem aqui o RNA-T, o RNA transportador. O ribossomo ele tem 3 sítios. Ele tem o sítio A, o sítio P e o sítio E. Então, vou fazer aqui um risquinho, deixa eu pegar aqui. Qual cor eu vou usar? Eu vou usar azul. Por quê, professor? Porque eu gosto de azul. Então, olha só. Iniciando aqui no sítio A. Olha só. O sítio A, ele é o sítio por onde o RNA-T ele chega no ribossomo. Então, o RNA-T ele entra no ribossomo através do sítio A. O sítio P é o sítio aonde o RNA-T ele já está presente no ribossomo, ele sai do sítio A e passa para o sítio P. Nessa situação, quando ele chega no sítio P, esse aminoácido que está presente aqui no topo dele se liga com o do próximo RNA-T, o próximo RNA transportador que chega. E o sítio E, depois que ele fez a ligação do aminoácido, é por onde o RNA-T sai. Como eu vou explicar isso em mais detalhes em uma outra aula, aqui nós temos que entender o seguinte, a priori. No sítio A é por onde o RNA transportador entra no ribossomo e se fixa aqui embaixo no RNA mensageiro. No sítio P, ele se mantém dentro do ribossomo e faz aqui a ligação do aminoácido e ele sai pelo sítio E. Então, ele entra no sítio A, no sítio P ele se mantém dentro do ribossomo e no sítio E é por onde ele sai, tá? Então, basicamente, memorizando aqui essas três características do sítio A, P e E, né? Nós vamos ali, fica mais fácil para poder entender quando eu for explicar a síntese de proteínas mais para frente, né? Então aqui, apesar de falar aqui a palavrinha EPA, né? Contudo, é o contrário. Ele chega no A, se mantém dentro do ribossomo no sítio P e sai pelo sítio E. Falando agora do retículo endoplasmático. Então, eu citei agora um pouquinho o retículo endoplasmático presente nos ribossomos. Perdão, que os ribossomos estão aderidos em um deles em específico. Então, existem 2 tipos de retículo endoplasmático. Vamos fazer uma introdução geral aqui. Então, olha só. Ele é um conjunto de membranas que envolve cavidades de várias formas. Então, o retículo endoplasmático, né, a própria palavra retículo já indica ali como se fosse um retículo, não é? Um local, um retículo, né? Que eu tenho ali membranas que vão criar ali cavidades, vão criar espaços dentro das células de mais diversas formas, né? Eles ficam separados do citosol por uma membrana, então na verdade eles são uma membrana, não é? Que vai ter uma cavidade interior separando elas essa cavidade interior do citosol. E aqui existe uma coisa interessante. Os retículos endoplasmáticos, ambos, a função deles é síntese.
o retículo endoplasmático rugoso, ele vai, como eu já citei agora há pouco, fazer a síntese de proteínas, e o liso ele vai sintetizar outras substâncias. Então eles funcionam como um local de produção. Eles vão produzir substâncias da célula e realizar o transporte de algumas delas, né? Então eles fazem síntese, eles produzem coisas e transportam essas coisas que a célula precisa. Então, como já falei, ele é dividido em dois tipos. Você tem o granuloso, que também é chamado de granular ou rugoso, e o não rugoso, que é chamado de agranular ou liso. Eu costumo e prefiro chamar o retículo endoplasmático de rugoso e liso, que a gente abrevia ele por HER ou HEL, né? Porque escrever retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso é complicado. Inclusive, um nome rugoso e liso se deve justamente à sua aparência. Pode perceber aqui embaixo, não é? Você tem aqui o retículo endoplasmático, está escrito estranho porque eu peguei de um site, a imagem está em espanhol, por isso que está ali envolta nuclear. Então, nessa situação, você tem aqui o rugoso, ele tem só porque ele tem essa aparência enrugada por causa dos ribossomos, e como o retículo endoplasmático liso não tem ribossomos aderidos às suas paredes, então ele tem essa aparência mais lisa. Então aqui retículo endoplasmático rugoso ou HER. Então olha só, formado por cavidades achatadas externas com vários ribossomos aderidos na parte externa da membrana, isso eu já citei várias vezes aqui. Então olha só aqui, você tem essa parte interna, você tem membranas achatadas com ribossomos aderidos nessas membranas com esse lumen interno, né, que é esse espaço. Olha só, ele produz proteínas que fazem parte, da membrana plasmática e da membrana que envolve organelas. Então, as proteínas que estão presentes na membrana plasmática e as proteínas que envolvem organelas, elas são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Outra coisa, produz alguns glicídios, não é, como nós já vimos anteriormente. Glicídios são carboidratos, não é? Que são acrescentados às proteínas sintetizadas pelos ribossomos, glicoproteínas. Então, olha só, as glicoproteínas que estão presentes na membrana plasmática, elas são produzidas pelos ribossomos, não é? Pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Então, essas glicoproteínas, elas são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, que produz não só proteínas, mas carboidratos que vão associar a essas proteínas. E eles fazem um caminho. Então, olha só. Caminho das proteínas no HER. Então, até essas proteínas serem formadas, elas fazem ali um caminho. Ah, sim, não só isso, o retículo endoplasmático rugoso também sintetiza proteínas que vão ser liberadas da célula. Então, algumas proteínas do nosso organismo que são liberadas na corrente sanguínea e em outros lugares, elas são produzidas pelo nosso retículo endoplasmático rugoso. Então, olha só, as proteínas são lançadas à cavidade do retículo. Então, nessa situação, as proteínas elas são produzidas pelo númen, pelos ribossomos aderidos à membrana plasmática do retículo endoplasmático rugoso, não é? Elas são lançadas à cavidade do retículo, ou seja, elas são lançadas no lumen do retículo endoplasmático rugoso. São envolvidas por pedaços de membrana formando pequenas vesículas cheias de proteína. Então, ela forma aqui essas membranas, ela forma ali como se fosse um pequeno vacúolo. E elas são enviadas ao complexo golgiense, ao complexo de Golgi, onde vão ser secretadas. Isso eu vou explicar com detalhes mais para frente, mas primeiro, qual é o caminho dessas proteínas? O retículo endoplasmático rugoso produz proteína, joga no seu lumen. Elas vão ser colocadas em pequenas vesículas, em pequenos vacúolos, que vão sair do retículo endoplasmático, no caso esses sacos globosos aqui, vão sair do retículo endoplasmático e vão ir até o complexo de Golgi. Chegando no complexo de Golgi, ele vai preparar elas para serem secretadas, não é? E existe uma situação interessante aqui que
O retículo endoplasmático rugoso, ele fica em torno do núcleo. Vocês podem perceber, eu vou voltar aqui o slide para ficar mais fácil, vamos voltar tudo aqui. Observem que você tem um núcleo na região central e o retículo endoplasmático rugoso, ele fica em volta do núcleo. Por quê? Como ele produz proteínas, e as proteínas são produzidas, voltando aqui ao nosso slide atual, e essas proteínas, elas são... Opa, já dei um spoiler, que saco, hoje eu tô que tô. Então, e essas proteínas, elas vêm a partir do RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele é produzido no núcleo, então o retículo endoplasmático rugoso, ele já fica próximo do núcleo para quê? Para que o RNA mensageiro consiga chegar nos seus ribossomos de uma forma mais fácil. Então, ele já fica ali em volta do núcleo para quê? Para que ele consiga potencializar essa mensagem trazida do núcleo pelo RNA mensageiro para que ele possa produzir as suas proteínas. Vamos falar um pouquinho do retículo endoplasmático liso agora, ou REL. Esqueci de animar um por um, que saco. Tem que ser mais cuidadoso com os meus slides. Bem, não possui ribossomos aderidos às suas membranas, como eu já citei, por isso que se chama liso. Olha só, ele possui enzimas que sintetizam tipos de lipídios. Por exemplo, a membrana plasmática e os esteroides. Então, olha só, o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos. Então, ele não vai produzir proteínas, mas ele produz lipídios. Então, ele também, assim como o retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pela produção de alguma coisa. Então, ele vai produzir o quê? Os lipídios. Então, os lipídios presentes na membrana plasmática, que são os fosfolipídios e os nossos hormônios sexuais, como por exemplo a testosterona, que são hormônios esteroides, eles são produzidos pelo retículo endoplasmático liso. Não é? Outra coisa, possui enzimas responsáveis pela desintoxicação do organismo. Enzimas que transformam alguns medicamentos e substâncias tóxicas em produtos menos tóxicos e de mais fácil excreção. Então, nessa situação, o retículo endoplasmático liso, além dele produzir os lipídios, ele também é responsável o quê? Pela degradação de substâncias tóxicas. Então, quando nós ingerimos alguma coisa tóxica ao organismo, o retículo endoplasmático liso, ele vai pegar essa substância e ele vai decompor. Então, ele tem enzimas que vão quebrar essas substâncias para que o organismo consiga eliminá-las, minimizando assim o prejuízo delas, né, deixando elas menos tóxicas e deixando elas mais fáceis. Então, medicamentos que nós ingerimos, depois que eles fazem o efeito, ou então o excesso, ele é degradado no nosso retículo endoplasmático liso. Nessa situação, olha só, no fígado, ele transforma o glicogênio em glicose. O glicogênio, ele é a forma que o nosso organismo tem de reservar açúcar, de reservar carboidratos para poder utilizar depois como energia. Então, como é que esses carboidratos, como é que esse glicogênio, ele é transformado em glicose, que é um outro carboidrato que o nosso organismo utiliza para poder produzir energia. Então, o retículo endoplasmático, ele tem as enzimas que vão quebrar esse glicogênio e transformar em glicose. Olha só, nos músculos, ele é chamado de retículo sarcoplasmático, ou seja, é muito desenvolvido e atua como reservatório de íons de cálcio, mecanismo de concentração. Então, no músculo nós temos o retículo sarcoplasmático, que ele vai fazer o quê? O movimento de contração depende ali da presença de cálcio, como eu já expliquei anteriormente da questão da bomba de cálcio. E essa bomba de cálcio, ela vai pegar o cálcio que está presente no nosso retículo sarcoplasmático. Ou seja, você tem ali esse retículo sarcoplasmático, que ele tem ali uma grande quantidade de cálcio que vai auxiliar nesse processo de contração. Outra coisa importante aqui é a seguinte, quando nós pegamos os retículos endoplasmáticos lisos, que nem olha só aqui, e também o rugoso, eles têm outras características bem interessantes. Observem só, o uso contínuo de drogas psicotrópicas pode desenvolver esse retículo, que passa a metabolizar mais rapidamente não apenas as drogas, mas também alguns medicamentos, diminuindo a sua eficácia. Lembra quando às vezes falam que a pessoa ela já está viciada em remédio, então alguém usa tanto um determinado medicamento que
ele para de fazer efeito? Então, isso acontece por quê? Porque sempre quando você usa em excesso um medicamento, cada vez você tem que ficar tomando doses mais fortes. Como eu já citei agora há pouco, o retículo endoplasmático, ele transforma coisas tóxicas em menos tóxicas. Então aqui o réu, ele vai fazer com que o réu que está falando retículo endoplasmático liso, tá? Não é inferno em inglês, não. Ele vai fazer o quê? Você começa a fornecer tantas doses, uma quantidade tão grande de determinados medicamentos para o organismo, que ele se acostuma a degradar. Então ele começa a degradar cada vez mais e cada vez melhor. Então ele começa a degradar mais rápido esse medicamento, porque é como se ele se acostumasse. Então ele começa a ter mais enzimas para degradar. Então, como ele degrada mais rápido, o organismo ele não consegue fazer ali, o medicamento ele não consegue fazer o efeito tão bem quanto da primeira dose. Então você tem que aumentar a dose para quê? Para você ter uma dose maior para conseguir fazer o efeito, e aí o retículo endoplasmático, o que ele degrada, não vai afetar a quantidade necessária para poder fazer esse efeito. Contudo, quanto mais você toma um medicamento, ainda mais quando você toma em excesso, né, tem gente que às vezes extrapola, você estimula o desenvolvimento dele. Então ele começa a ficar cada vez, vamos dizer assim, mais desenvolvido, começa a produzir mais enzimas e ele degrada muito mais rápido o medicamento. Por isso que às vezes medicamentos perdem efeito. Por isso que às vezes a pessoa toma ali um medicamento para tirar a dor, e aí chega uma hora que ele não tira mais a dor. Porque ela já tomou tanto que o organismo dela, o retículo endoplasmático liso, ele já consegue degradar aquele princípio ativo muito rápido. Então ela tem que aumentar a dose para quê? Para compensar essa taxa de degradação. Por isso que pessoas que tomam muito remédio acabam desenvolvendo ele mais. E por isso também que células glandulares, as células das nossas glândulas, têm retículo endoplasmático liso e algumas retículo endoplasmático rugoso maiores do que o das outras. Por quê? Como eles estão relacionados com o mecanismo de produção, eles vão produzir lipídios, vão produzir hormônios, eles vão produzir proteínas. Então, as células glandulares têm essas organelas, as células de glândulas, né, que são as células glandulares, elas têm essas organelas em tamanho muito maior. Então, como elas têm um tamanho muito maior, justamente por quê? Para poder produzir a grande quantidade de hormônios ou de substâncias que as nossas células precisam. Então, as células de glândulas possuem essas organelas em tamanhos muito maiores, ocupando um espaço muito maior. E claro, quando a pessoa lá faz uso abusivo de medicamentos ou drogas, acontece a situação que eu falei. Por isso que também um viciado em drogas, para ele poder ter o mesmo efeito do barato dele, né, para ele poder curtir a brisa dele pelo mesmo tanto, ele tem que cada vez consumir uma quantidade maior de droga, porque o organismo vai degradando e vai acostumando, até que chega um ponto que consome uma quantidade que aí é fatal. Por isso que medicamentos também, a gente fala que eles vai viciando. Falando agora do complexo de Golgi, não é? A organela que precisa ir ao psicólogo, porque ela tem um complexo. Então, né, deixando minhas piadinhas idiotas de lado. Se vocês começaram a ver um barulhinho de fundo, é porque eu liguei aqui o climatizador. Na verdade, minha esposa trouxe aqui para mim, porque a maioria aqui é meu aluno, quem não é, né, aqui em Rondônia. Já primeiro faz calor, depois nasce o sol, né? Então, olha só. Ele também é conhecido como complexo golgiense, aparelho de Golgi, aparelho golgiense. Então, ele tem uma série de outros nomes, contudo, complexo de Golgi foi o primeiro e é o mais tradicional de ser usado, né? Que é essa estrutura aqui. Ele tem uma aparência de um monte de sacos empilhados. Você pode perceber que parece um monte de saco empilhado e achatado, tá? Então, olha só, ele é formado por uma série de bolsas membranosas achatadas e empilhadas, como eu já falei. Então, o complexo de Golgi, ele é como se fosse uma série de bolsas achatadas e empilhadas, que são chamadas de dictiossomos. Então, o complexo de Golgi é justamente que são vários dictiossomos
achatados e empilhados uns sobre os outros, e também é formado por vesículas, justamente porque o complexo de Golgi está associado com o processo de secreção. Olha só, recebe proteínas e lipídios do retículo endoplasmático e os concentra em pequenos sacos e vesículas. Então aqui nós já temos uma parte importante da função do complexo de Golgi. Ele recebe os lipídios, ele recebe as proteínas, ou seja, ele recebe tudo aquilo que o retículo endoplasmático produz, ele recebe, ele armazena e ele secreta. Então o complexo de Golgi ele funciona como uma transportadora celular, né? Um ponto de distribuição, vamos dizer assim. Ele recebe os produtos do retículo endoplasmático, ele vai armazenar e depois ele vai secretar. Então, como eu já falei, a função aqui é empacotar. Então ele vai fazer pequenos pacotinhos, né? Que coisa ridícula. Então ele vai fazer aqui pequenos pacotes, ou seja, ele vai acomodar eles em vesículas, ele acomoda as proteínas e os lipídios do retículo endoplasmático em pequenas vesículas e vai secretar. Então ele tem essa função de secreção. Então olha só, da mesma forma que acontece com o retículo endoplasmático, em células glandulares ele também é mais desenvolvido. Por quê? Células glandulares estão relacionadas com o quê? Com a produção de proteínas, produção de lipídios, seja hormônios, sejam outros, como no caso as células salivares, a produção de enzimas. Então elas fazem secreção, elas vão secretar muitas coisas, então elas vão secretar essas coisas da verdade. Então essa secreção, ela é feita pelo complexo de Golgi. Então tem que ter retículo endoplasmático bem desenvolvido e um complexo de Golgi bem desenvolvido para eu receber todas essas substâncias e eu conseguir liberar. Olha só, ele tem a capacidade de sintetizar alguns glicídios, então que no caso do ácido hialurônico, ele é um glicídio, então o complexo de Golgi ele consegue sintetizar, consegue produzir algumas coisas, nesse caso ele consegue produzir alguns tipos de carboidratos. E uma coisa interessante, ele forma o acrosoma. O que é o acrosoma? Quando você tem ali o espermatozoide, o complexo de Golgi ele recebe uma transformação. Então, em um espermatozoide, ele vai sofrer uma alteração e se transforma em uma outra organela, que é o acrosoma. Que é o quê? Olha só, é uma vesícula presente no espermatozoide rica em enzimas que facilita a penetração desse gameta no óvulo. Então, você tem ali o espermatozoide ele tem esse acrosoma ali em cima que é como se fosse um reservatório. Quando ele chega no óvulo, para ele poder lançar o seu DNA dentro do óvulo, ele tem que ir perfurando a membrana do óvulo. Então, para ele poder perfurar, ele tem que fazer ali, ele tem que ir destruindo aquela substância da superfície do óvulo para poder penetrar no óvulo e jogar o seu DNA lá dentro. Então, o acrosoma, ele tem ali uma bolsa onde ele tem uma série de enzimas. Quando ele chega na superfície do óvulo, ele começa a liberar essas enzimas. Essas enzimas vão abrindo um caminho para o espermatozoide entrar no óvulo. E aí, quando ele chega ali no centro do óvulo, ele libera o seu material genético. Então, o complexo de Golgi em espermatozoides, ele vai funcionar como um reservatório de enzimas, que facilita a penetração. Aqui, eu mostro o processo de secreção. O complexo de Golgi, ele tem duas faces. Ele tem a face cis e a face trans. A face cis é a face que recebe as proteínas dos retículos endoplasmáticos. Então lembra que eu falei agora há pouco, o retículo endoplasmático ele produz o rugoso, por exemplo. Aqui eu tenho um exemplo do rugoso, mas também vale por isso. Ele produz ali uma vesícula, como se fosse uma bolsa cheia de proteínas. Então, essa bolsa cheia de proteínas, ela sai do retículo endoplasmático, essas vesículas estão aqui na imagem, e elas vão chegar até o complexo de Golgi. Elas chegam no complexo de Golgi por um lado, que é a face cis. Elas não chegam de qualquer lado, elas chegam sempre pelo mesmo lado. Então, essas vesículas, elas se desprendem do retículo endoplasmático, elas chegam no complexo de Golgi, elas vão aderir à superfície dos dictiossomos da fase cis e vão lançar essas proteínas lá dentro.
Nessa situação, essas proteínas elas vão caminhando pelo complexo de Golgi, não é? Pelas bolsas intermediárias, até chegar no outro lado do complexo de Golgi, que é a face trans. Quando elas chegam na face trans do complexo de Golgi, elas vão ser empacotadas, ou seja, elas vão ser envolvidas por uma nova vesícula. Essa vesícula ela vai sair da face trans e caminhar até a membrana plasmática. Chegando à membrana plasmática, essa vesícula vai aderir à superfície da membrana plasmática e liberar essas proteínas ou esses lipídios para o meio externo da célula. Então, a face trans é a face por onde essas proteínas saem do complexo de Golgi através de uma vesícula específica, que é formada pelo complexo de Golgi, vai chegar até a membrana plasmática e é liberada lá. Essa vesícula ela adere à superfície da membrana plasmática e libera. Então, bem simples aqui, resumindo. A vesícula, eu tenho uma vesícula que se desprende dos retículos endoplasmáticos, ela caminha até a face cis do complexo de Golgi. Ela adere até a face cis, o complexo de Golgi absorve essa vesícula, o interior dela, proteínas, lipídios, que seja, vão caminhando através das bolsas intermediárias do complexo de Golgi até chegar na face trans. Chegou na face trans, essas proteínas, essas substâncias são envolvidas por uma vesícula. Essa vesícula se desprende do complexo de Golgi, ela caminha até a membrana plasmática e ela é liberada no meio extracelular. Certo? Bem simplesinho, bem facinho.